Fala pessoal, vocês pediram e agora eu vou falar. Vou falar de embutidos para vocês, salame, salsicha, presunto, etc. Nesse vídeo eu vou te contar quais são os melhores embutidos e também como identificá-los. Se esse tipo de assunto te interessa, deixa um like para mim aí, isso ajuda o YouTube a passar para frente esse vídeo e a gente roda a vinheta e já começa esse assunto. Tudo bem contigo? Meu nome é Rodrigo Polê, sou pesquisador em ciência nutricional desde 2009. Eu estou aqui semanalmente contando para você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, baseado em ciência, tudo na lata, para ajudar você a viver a melhor versão de você mesmo. Hoje eu quero falar sobre embutidos. Faz um bom tempo que o pessoal me pergunta aqui para falar sobre embutidos. Será que eles são saudáveis? Será que eles podem fazer parte da alimentação forte? Será que atrapalham? Será que são bons? Eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Para começar a história, embutido, é uma coisa consumida há muito tempo, há séculos, na verdade há milênios até. É muito típico em vários lugares do planeta Terra, tá? Notoriamente para nós, o pessoal de Portugal aí, tem gente que me segue bastante de Portugal, é bem comum, chama dos enchidos, em Portugal. Tem também na Espanha, muito comum, na Catalunha e também outros muitos lugares, como o leste europeu também tem bastante essa questão, essa cultura de embutidos, a própria Hungria, etc. Outros países para lá também que é muito popular esse tipo de coisa. O ponto é, populações tradicionais do mundo inteiro vêm utilizando o método de embutir alimentos e comer embutidos realmente há muito tempo. Geralmente embutido significa você encher ou rechear a tripa do animal com alguma coisa. No caso, essa alguma coisa tipicamente é carne, miúdos e também alguns temperos. Então eles pegam a tripa do animal para aproveitar, como a gente sempre fala aqui, a ideia é você comer o animal inteiro, Coma o treco inteiro, não é só o filé mignon não. E as populações tradicionais, claro, um animal quando você abate é uma coisa de alta valia, então você tem que aproveitar ele inteiro. Então eles utilizavam do próprio intestino e recheavam com carnes, miúdos também e temperos. Agora, outro ponto muito importante, do porquê deles fazerem isso. Além de ser uma coisa gostosa, claro, tipicamente essa é uma forma muito engenhosa, muito criativa de se preservar algo, no caso comida de origem animal aqui, por muito tempo. Já que a carne animal, a gordura, próprios miúdos, eles estragam muito rapidamente. E lembre-se, refrigeradores é uma coisa nova, certo? Então, várias formas de se preservar foram criadas ao longo da história. E embutidos, por exemplo, é uma forma dessa. É uma forma de você preservar isso aí para poder consumir ao longo dos anos, Agora, por que será que embutidos ganharam uma má reputação ultimamente, Se é um alimento que vem sendo consumido há tanto tempo, há séculos, até milênios a gente vê na história aqui. Por que será que eles ganharam uma má reputação? A gente já vai ver o porquê. Porque eles deixaram, os embutidos de hoje em dia, pelo menos muitos deles, se distanciaram dos embutidos tradicionais como eram feitos antigamente. A gente vai entender já a diferença, como você diferenciar um de outro, como você escolher os melhores embutidos também. Outro ponto importante, enquanto eu não acho que exista realmente problema algum em você consumir embutidos de qualidade como aquele que a gente vai ver aqui, eu também não sugiro que eles sejam a base da sua dieta. Na verdade, na base da sua dieta tem que ser alimentos simples, de verdade, de um ingrediente só, fresco de preferência, mas se você conseguir, eles não precisam ser a base da sua dieta, mas eu não vejo problema nenhum em você consumir esporadicamente isso aqui. Existem culturas até hoje mesmo bastante saudáveis que consomem embutidos aí até diariamente, mas claro, não como base da dieta, mas uma coisa que acontece frequentemente. Muito importante, tipicamente os embutidos são feitos de forma típica, tradicional, ou seja, são fermentados, são maturados, eles são deixados reposando lá por dias e dias e dias, ou seja, fazer embutido da forma tradicional é bastante trabalhoso e leva tempo, e é por isso que a indústria acaba cortando curvas, e é por isso também que a gente acaba tendo essa má fama de embutidos hoje em dia, justamente por causa disso. É uma tentativa da indústria moderna de criar esses alimentos tradicionais que levam tempo, criar eles de forma rápida. Então, tipicamente, como falei, são feitos de carne, miúdos e temperos, às vezes são defumados, às vezes não, às vezes são secos ao longo do tempo, dependendo do clima da região onde você faz esses embutidos, e tipicamente eles não envolvem conservantes artificiais, tipicamente eles não envolvem nitritos e nitratos e nem saborizantes, nem nada. Você tem bem mais chance de achar esses embutidos de qualidade nas feirinhas da tua cidade, feira de rua,
direto do produtor, na fazenda, conhecendo quem faz esse tipo de coisa, né, no interior, ou claro, em lugares mais caros, né, lojas boutique que você consegue encontrar embutidos importados com denominação de origem, com indicação geográfica de origem, que basicamente vai definir que aquele alimento veio, por exemplo, da Itália e tem que seguir um certo padrão bem específico e rigoroso lá para poder ser vendido. Então, essas indicações geográficas de origem vão garantir que é um alimento tradicional feito de acordo com normas bastante restritas, ou você, como eu falei, comprar no interior, na feirinha de fazenda, direto do produtor, é a melhor tacada. Então vamos agora ver alguns dos principais embutidos aqui, das melhores opções e saber como diferenciar um de outro. O primeiro, eu já mostrei no começo aqui, salame. Salame é uma coisa feita há muito tempo. Basicamente, como falei, uma tripa enchida de carnes e moídos, né, e miúdos, moídos e temperos também. Agora, como qualquer outro embutido, você vai achar de boa qualidade e de má qualidade. Esse que eu tenho aqui é com trufas, inclusive, com uma delícia. Por exemplo, veja comigo essa foto aqui, tá? Esse aqui é um salame em italiano, eu acho que perdigão, tá falando aqui, não sei. Mas olha o rótulo, vamos ler, ó. Carne suína, carne bovina, toucinho, daí tem aqui leite em pó, tem sal, fibras de trigo, açúcar, alho, né, aromatizante, estabilizantes, nitrito, nitrato de sódio. Então, você vê que basicamente não tem muita coisa tradicional aqui, a não ser a carne suína, né? Ou a gordura suína, o toucinho, mas tem fibras de trigo, tem leite, não é necessário esse tipo de coisa. Isso não é uma coisa como era feito tradicionalmente, então é melhor a gente ficar longe quando a gente pode desse tipo de coisa. Veja, por exemplo, essa outra opção, essa é uma opção importada, que seja para mostrar de exemplo para você entender a diferença que existe, né? Então, nesse salame aqui nos ingredientes, a gente vê aqui, eles têm o porco, também carne de porco. Salame geralmente é feito de carne de porco, mas existe salame feito de carne de galo também, tá? Mas carne é o primeiro ingrediente, sim. Depois tem sal, depois tem temperos, aí tem celery, cultured celery powder. O que significa isso? Isso aqui basicamente é um pó de aipo que eles usam. Como esse é um conservante mais natural, né? Que não é o nitrito ou nitrato, esse pó de aipo. Existe várias formas de fazer isso. Tem também um pouco de açúcar, tem também de cereja aqui no caso, tem alho, né, seco em flocos aqui e também a cultura de bactérias. Então ele é bem melhor que o outro que a gente viu. Ele tem alguns ingredientes a mais, sim, como falei, tem temperos. Aí é a liberdade criativa de cada um de ter, né? De colocar tempero, colocar um pouquinho de açúcar não tem problema, um pouquinho só não tem problema. Às vezes o bacon também tem por causa da cultura lá dentro, não tem problema. Mas no geral eles não tem aqui nada químico adicionado. Uma boa forma de você procurar salame de qualidade é tentar achar um salame colonial, né? Colonial, tradicional, salame de fazenda, você vai achar eles têm muito menos ingredientes no geral. Por exemplo, veja comigo aqui esse salame colonial, para você entender os ingredientes que eles têm, ó. Põe lá, pernil suíno, essa é uma receita de salame colonial, ó. Pernil suíno, sal de cura, alho em pó, cebola em pó, pimenta do reino moída, pimenta branca moída, vinho tinto, noz moscada moída e fumaça líquida. É só isso, são todos alimentos, ingredientes naturais aqui, todos. Então isso seria um salame bacana para você consumir, variedades de salame desse jeito. Você tem os seus temperos, tudo bem. No caso, a fumaça líquida é realmente para proteger contra fungos, etc. Às vezes o salame tem próprios fungos, aquele fungo branco, mofo branco, digamos, ao redor, para proteger contra outros mofos piores, né, que são ruins para a saúde. Enfim, tem várias formas de fazer isso de forma tradicional, só que normalmente dá mais trabalho e dura menos. É por isso que você vai no mercado, encontrar salames lá cheio de ingredientes para poder preservar aquilo por longo período de tempo, mas quem perde no final é você. E aí, curtiu até aqui? Se você curtiu até aqui e não me deu um like ainda, dá um like nesse vídeo para me ajudar e também me dá um oi nos comentários ali com alguma pergunta, alguma coisa que a gente pode conversar lá também. Outro alimento que aqui eu quero falar para vocês é a morcela tradicional. E morcela tem vários tipos. Uma que eu gosto muito é aquela feita com sangue, né? A pessoa, tem gente até que gosta quando você conta que é feita com sangue, ela, nossa! O nosso psicológico, né, influencia muito na percepção das coisas. Mas se você não contar, a pessoa adora. E de novo, é feita com sangue. Por quê? Porque tradicionalmente eles utilizavam até o sangue dos animais também, que é nutritivo, acaba sendo nutritivo também se você come dessa forma. A tribo dos Maasai na África, por exemplo, eles comem basicamente dieta inteira dele de carne, sangue e leite, é basicamente isso que eles comem. Mas enfim, a morcela aqui também é miúdos, também carne de porco, também sangue, no que feito, embutido dentro da tripa do animal. Então, se você ler os ingredientes, seguir essas mesmas
diretriz que eu tô falando para você. Leia os ingredientes. É assim que você vai saber. Não acredite no rótulo. Você pega o rótulo. Nossa, benzido pelas freiras do Tibete. Nossa, feito com água do topo do Everest, não da base, do topo do Everest. Legal, tem selo, né, de aprovação das Chiquititas, sei lá, qualquer coisa assim. Isso, você não acredita nisso. Você vai nos ingredientes, tabela nutricional, ingrediente. Leia os ingredientes. Porque por lei eles são obrigados a declarar os ingredientes no rótulo. Lá que você vai saber se tem coisa estranha ou não tem coisa estranha. Seja o salame, seja a morcela, qualquer coisa. Mas a morcela é um ótimo embutido que eu adoro bastante. Se você achar tradicional, é uma ótima opção. O próximo que eu vou falar aqui, linguiça tradicional. Rodrigo? Linguiça pode comer? Não, se for porcaria. Se for linguiça de verdade, que também é embutido, geralmente de porco, tem outras carnes também, mas geralmente de porco, que é basicamente gordura, miúdos, pode ter alguma carne lá no meio, feito de forma tradicional. Eu não vejo problema nenhum, nunca existiu problema a respeito disso, até agora nos tempos mais atuais. Então linguiça, se você achar uma linguiça de qualidade, de fazenda, tradicional, eu recomendo que você, invista nela, ao invés de investir nessas outras linguiças que a gente vê no mercado cheio de ingredientes. Leia os ingredientes. O próximo, salsicha tradicional também. Salsicha tradicional, não aquela salsicha de hot dog que você encontra, que é basicamente papelão e outras coisas, né? Tradicional. Então você fala salsicha, linguiça, etc, morcela. Por que elas pegaram o salame? Por que eles têm uma má reputação? Porque o pessoal está se referindo a esses alimentos embutidos que são feitos, né, industrialmente, onde você lê, a gente vai ver aqui já um exemplo, vai ler nos ingredientes um monte de coisa, um carralhão de coisa lá, que não tem nada a ver com o método tradicional. Esses alimentos, pessoal, de novo, eles existem desde muito antes da indústria e ninguém nunca teve problema com eles, ok? Então é só a gente voltar a focar nos tradicionais que não tem problema, a gente pode degustar o incrível sabor deles sem problema. Bom, linguiça, salsicha, tem outro que eu vou passar para você que não é muito comum aqui, mas é mais comum do leste europeu, por exemplo, que é o queijo de porco. Não tem nada de queijo lá dentro. Eu tenho aqui, inclusive, vou mostrar para vocês, ó. É embutido bacana também, feito geralmente de cabeça de porco, né? De carne da cabeça de porco, de colágeno de porco, gordura de porco, e também é embutido. Aqui ao redor tem eu acho que é do intestino também que eles usam aqui ao redor, mas é bem maior, né? Eles revestem isso com o intestino. Esse aqui está congelado, que eu compro bastante e congelo, que eu adoro. É carne de porco, um pedaço miúdos de porco também aqui dentro. Queijo de porco, queijo de cabeça de porco, que chama de head cheese em inglês, que é uma ótima opção também. É um embutido tradicional. Esse tem muito pouco ingredientes, só não sei se vai ter ingredientes aqui. Esse não tem ingredientes, mas é basicamente, esse quase não tem sabor de tempero, tem muito pouco tempero, bem legal mesmo, curto bastante. Tem uma ideia também, se você encontrar aí queijo de cabeça de porco, queijo de porco, que seja, você pode consumir também, que parece uma boa opção. E pessoal, se você não segue esse canal ainda, esse tipo de informação você não vê em outro lugar nesse nível de detalhe, dessa forma, então siga esse canal e liga a notificação para receber todos os vídeos, maravilha? Então, quer me seguir nas mídias sociais, eu também estou em todo lugar, só seguir Rodrigo Polesso lá. Próximo aqui, chouriço. Chouriço muito comum no Brasil, muito comum no sul do Brasil, em Portugal, muito comum na Espanha também, mas não aquele chouriço que você vê industrializado, vermelho, aquele ofuscante, né? Cheio de conservante, cheio de coisa artificial. Não é isso que você quer. Você quer o chouriço tradicional. Como é que saber se é tradicional? Leia o rótulo. Eu estou falando para vocês, leia o rótulo. Vai ser carne, gordura, miúdos, que seja, talvez tenha uma fumaça, uma cultura, talvez um pouquinho de açúcar que possa ter, uma pimenta ou outra. É basicamente isso, pessoal. Não tem muita coisa além disso. Não vai ter um monte de conservantes. São alimentos, são ingredientes naturais. Então o chouriço também é uma coisa antiga que pode ser bem-vinda desde que for chouriço de verdade, tradicional. O próximo que eu vou falar para você, mortadela. Rodrigo, agora você ficou louco. Mortadela? Mortadela, tradicional de novo, pessoal. Mortadela existe há muito tempo, desde muito antes do tempo da indústria, que é basicamente carne, miúdos, gordura e tempero. Eles são moídos bem fininho, ele fica do jeito que eles ficam. Agora eu vou mostrar exemplos para você aqui de rótulo de mortadela, para você entender a diferença entre mortadela de verdade, tradicional, e mortadela porcaria, ou essa substância comestível criada pela indústria. Eu falei para vocês de alimentos com indicação geográfica de origem, né? São alimentos que tem um selo, que foram feitos de acordo com os padrões tradicionais de produção. Isso existe em queijos assim, e salames assim, mortadela assim também. Um exemplo disso, no caso da mortadela, é a mortadela de Bolonha, que segue métodos tradicionais.
Ela é feita de carne, gordura e alguns temperos. Então, se você conseguir achar a mortadela de Bolonha, ela vai ter um selo IGP lá, né? Normalmente a IGP vai identificar a indicação geográfica de origem, que eu estou falando, origem protegida, denominação de origem protegida, esse tipo de coisa. É um pouco mais cara, claro que é, porque é importado e é feito de forma tradicional, mas você talvez encontre na sua área também alguma coisa feita nestes moldes, tá? Então vamos ver, por exemplo, um rótulo aqui dessa mortadela de Bolonha, tá? Vamos ver comigo aqui, ó. Ingredientes: carne de porco, estômago de porco, sal, sacarosa, né, que no caso aqui sacarosa é um pouco de açúcar, né, sacarose, aromas naturais, especiarias, pimenta. É basicamente isso. Aí tem antioxidante aqui para ascorbato de sódio, que é o único que vem porque é mandado para o resto do mundo, então eles colocam um pouco de antioxidante, que não é a pior coisa na verdade, que é só resquícios disso. Mas basicamente tiver carne de porco, estômago de porco, então você vê, né, miúdos, carne como eu falei, aí tem sal, tem um pouquinho de açúcar, não vai importar muito, aromas naturais, não sei porque eles colocam, não precisaria, se fosse ver na minha opinião, especiarias e pimenta. Então tradicionalmente você vê que são ingredientes basicamente naturais, né? São poucos ingredientes no geral e basicamente naturais. Agora veja comigo aqui, a mortadela típica que você encontra no mercado é muito diferente disso. Então vem comigo ver aqui, ó. Essa mortadela é só um exemplo que eu achei, tá bom? Não é uma mortadela defumada que você encontra aqui. Se a gente for ler os ingredientes, vai ficar 2 horas lendo. Eu vou ler para você aqui, ó. Ele vai ao redor do pacote inteiro. Carne, vamos lá, carne mecanicamente separada de ave, frango e ou galinha e ou peru, gordura suína, água, carne suína, carne bovina, carne de ave, né, frango de novo, daí tem o que mais aqui? Amido, proteína de soja, pessoal, proteína de soja na mortadela. Sal, açúcar, alho, canela, coentro, noz moscada, aromatizantes, aromas naturais, aroma idêntico ao natural, estabilizantes, tripolifosfato de sódio e pirofosfato disódico, realçadores de sabor. Toda vez que você vê isso, corra do alimento, tá? Realçador de sabor, corra. Glutamato monossódico, né, que é um realçador de sabor, antioxidante, daí tem isoascorbato de sódio, conservador, nitrito de sódio, acidulante, ácido cítrico, e aí continua, não consigo nem ler aqui, ó, nem vou nem ler o resto. Você vê que os ingredientes correm a margem inteira do pacote, pessoal. Isso é uma aberração. Por que eles fazem isso? Para deixar ultra mega gostoso, para durar bastante e para fabricar rápido, é cortar curvas. É por isso que os embutidos ganham uma má reputação por causa de aberrações como essa. E esse é o típico, isso é o padrão. Eu usei esse como exemplo, mas tem vários, tá? Então eu apelo para você que você olhe os ingredientes, escolha os tradicionais como eram consumidos pelos nossos ancestrais de forma tradicional, que ainda tem gente que faz hoje sim, e tentar evitar esse, se você quer evitar essa quantidade exorbitante de ingredientes. No geral, sugiro que você evite, por exemplo, a pepperoni, geralmente artificial, bastante artificial, imitações também, sugiro tipo não sei o que, cuidado, leia os ingredientes, salsicha de hot dog, como eu falei, e salame fatiado normal também no mercado, também eu sugiro que você evite. Muito melhor o salame de fazenda, que você compra, aquele salame, seja italiano, ou espanhol, português, importado, mas de fazenda, o tradicional, o colonial, como eu falei, é muito melhor opção. Mas no geral você tem que ler os ingredientes. Se tiver um pouquinho de açúcar ali, não tem problema. Se tiver algum conservante, também não é o fim do mundo, eu acho. Porque como eu falei, esses alimentos não devem ser a base da sua dieta. Então se tiver nitrito, nitrato ali, não é o fim do mundo. Isso é uma coisa natural. Você encontra nitrito e nitrato em alimentos naturalmente também, tá? Mas então não é o fim do mundo. Só que eu sugiro que você evite, se você conseguir achar melhores opções. Pessoal, achar embutidos de qualidade não é tão difícil assim. É só você no começo realmente ir lá como investigador de rótulos e começar a ler os rótulos. Uma vez que você acha a marca bacana, uma opção bacana, você pode sempre voltar naquela e você não vai ter problema para escolher novamente depois. Quando você faz alimentação assim, que se inclui na alimentação forte sim, porque são feitos alimentos de verdade, né? Os alimentos de verdade são nutritivos, que é feito de carne, gordura animal, então ótimo. Quando você faz isso de forma tranquila, entende como funciona, você vê coisas estranhas acontecendo no espelho. Quem viu coisas muito estranhas acontecendo no espelho aqui é o Jean Carlos, que mandou essa foto pra gente aqui, ó, antes, depois dele. Falou: Rodrigo, perdi 25 quilos depois que eu comecei a alimentação forte e perdi 22 centímetros de abdômen. Eu queria te agradecer pelos seus vídeos que me motivam a largar o veganismo, motivaram a largar o veganismo. Uhul! Uhul!
demais, bom demais, bom demais. Iniciar uma nova vida com muito mais saúde e liberdade para ser uma pessoa com muito mais disposição. Grato por você ter mandado, muito feliz que você tenha seguido em frente, colocado em prática as coisas. 25 quilos, 22 centímetros de cintura, ele conseguiu escapar de uma das maiores armadilhas da atualidade, que é a propaganda do veganismo, né? Meu Deus, que bom, fico muito feliz de verdade. E pessoal, se você quer seguir passo a passo para emagrecer, eu tenho um programa de emagrecimento focado em ciência de 3 fases que você pode seguir, que funciona, porque dezenas de milhares de pessoas já testaram e funciona. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br. É focado em ciência, em fisiologia humana, faz sentido, não é de fome e funciona. Pessoal, então é basicamente isso. Me conta nos comentários aqui qual é o seu embutido favorito, né? O que você achou, se é fácil ou difícil achar na tua cidade embutidos que sejam tradicionais, com alimentos com ingredientes de verdade, né? Eu sei que pode ser desafiador, mas vale a pena quando você encontra, ok? E de novo, para emagrecer, código emagrecerdevez.com.br. Pessoal, é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Espero ter ficado claro para você, que seja útil essa informação também. No mais, tenha um dia forte. Até mais.